EBD, lição 13. As promessas de Deus são infalíveis. Desde já eu quero encerrar a revista da Escola Dominical da EBD do quarto trimestre de 2024. A lição 13 vai encerrar o quarto trimestre de 2024 com o hino da harpa 614, que diz assim: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país, belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristeza ou dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar, nesta terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Hoje, 27 de dezembro, fim de ano, apenas há 3 dias do fim do ano e da última lição, que será ministrada no domingo 29 da EBD de 2024, o quarto trimestre da EBD 2024. Então, por todo o ano nós tivemos quatro revistas. A primeira revista foi a da EBD do primeiro trimestre, foi o Corpo de Cristo, né? Nós estudamos o Corpo de Cristo no início do ano, de janeiro a março. Nós estudamos os 3 meses acerca deste tema, baseado em toda a palavra de Deus e nos evangelhos de Jesus Cristo e dos apóstolos, porque trata-se do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo foi formado após Jesus, que é a igreja. Então essa lição ela tratou a igreja, ela falou com a igreja, ela ensinou a igreja um passo a mais na grande formação do reino dos céus. E após ela veio um reforço mais forte para esse cristão que está dentro do corpo de Cristo. Veio a carreira que nos está proposta. O que está proposto nesse corpo de Cristo, para que o cristão ele possa se sentir salvo, espiritualizado e participante do reino dos céus, perdoado, amado por Cristo Jesus, convicto que Deus e Jesus é a única solução para o nome de uma coisa chamada vida. Deus, o céu não vai depender de opção, o céu é único. O céu não é uma das opções que se tenha na vida. O céu é o único lugar que vai ter vida eterna futuramente e paz eterna. Então, essa lição foi de março a junho, abril, maio. Foi de março a maio, e ela tratou a caminhada desse cristão, como que ele pode se portar para
tratar a sua conduta, lapidar a sua existência, trocar, mudar e aprender com essa mudança no Senhor, para que ele possa se tornar um novo ser. O cristão, ele quanto mais aprende, mais ele se torna compreensível, ele se torna entendido do reino dos céus. Como chegar, o que vai ser lá e o que vai receber de Deus. Então isso depende do ensinamento, depende da carreira proposta, do ensinamento, da doutrina, da leitura da palavra, do discernimento espiritual na palavra. Então essa lição, ela trouxe essa força. E após ela, que foi março, abril e maio, de maio, junho e julho, veio o quarto trimestre, que foi o Deus que governa o mundo e cuida da família. Foi o terceiro trimestre da lição, o terceiro trimestre do ano das lições bíblicas da EBD. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Essa lição, essa revista, ela teve 13 lições e todas elas foram muito baseadas na liderança de Deus. Estar dentro do corpo de Cristo e tratar a caminhada é reconhecer o domínio de Deus. E para nós reconhecermos e unirmos a nossa fé a esse domínio pleno do poder de Deus, é necessário nós termos base bíblica, porque Deus, ele vem dominando desde o princípio. Então, desde o princípio, ele vem tratando e marcando provas plenas de que o domínio vem dele. Ainda que o povo que ele esteja conduzindo esteja errante, o domínio é dele. Mas uma hora, nesse domínio, ele promete romper com esse povo e convertê-los ou retirá-los de diante de si. Porque Israel foi um povo escolhido, um povo gerado, os judeus, por Deus, e eles fracassavam do mandamento e do domínio de Deus, e deixavam até de confiar em Deus para confiar no Egito. E Deus levantava-se em espírito e marcava tempo e promessa para resolver tudo isso. E chegou o tempo e ele resolveu. E quando ele resolveu, não foi fácil o que estava proposto aceitar a virada e o poder de Deus que veio em Cristo Jesus teve que lutar contra o que estava estabelecido errante, porque o mandamento se estabelece de Deus errante e o homem, por se acomodar, toma para si. Então, quando chega o juízo, que sobre essa corrupção há uma promessa de juízo, todo erro, toda falha e corrupção há uma promessa de juízo. Quando o juízo chega para esse descanso com a palavra, com o mandamento, quem está errante não aceita e não concorda. Então, quando Cristo veio, a lei estava nesse estado. Ela estava sobre os homens, mas ela estava errante. Ela estava contradizendo o real sentido do divino. Então, Cristo, ele vem e consuma a pessoa de Deus no mandamento e trata o homem, o fazendo nascer novamente para Deus. E ao quarto trimestre veio para as promessas de Deus. Deus tem promessa para todos os homens na terra. Deus tem poder sobre todos os homens e tem promessa para todos os homens. Então, todos que passarem sobre esta terra terão promessas de Deus, porque a Bíblia e a palavra de Deus está sobre nós. E Cristo Jesus rasgou o véu do templo
Então a salvação hoje é mundial. Essa lição ela trouxe 13 promessas de Deus baseadas na Bíblia, na palavra, confirmadas pela palavra, e trouxe para a EBD do 4º trimestre de 2024. Então ela veio fechar, ela veio concluir o domínio de Deus e mostrar na palavra onde estavam as promessas de Deus. E hoje nós estamos com a última lição, que é a última promessa da revista e da palavra. As promessas de Deus são infalíveis. Então, o que se trata nessa lição é do que são as promessas. Foram dadas 12 promessas e mostradas como que elas estão prometidas. É necessário saber como que elas estão prometidas. Porque ouvir uma promessa de Deus não é interpretar como eu acho que deve ser. Você tem que interpretar da forma que ela na verdade vem para você e que ela vem de Deus. Porque Deus é o autor e nós somos os receptores. Então, quando alguém fala conosco, quantas vezes alguém fala conosco e nós não compreendemos a forma como recebemos a palavra enviada. Então você precisa discernir, interpretar e compreender como que aquela pessoa está falando contigo. Então Deus ele faz isso, ele envia a palavra e nós temos o dever de buscá-lo em espírito para discernir a palavra dele, como que ele está falando conosco, com quem que ele está falando, né? Então a lição ela trata disso. As promessas de Deus são infalíveis. Então as promessas sendo infalíveis, como que Deus está falando com cada um de nós? De que forma o Senhor manda essas promessas? De que forma Ele trouxe todas essas promessas? As promessas de Deus, promessas para Israel, promessas para a igreja, promessa de obediência, promessa de salvação, promessa de cura divina, de um coração novo, de paz, para pais e filhos, da proteção divina, da provisão e de vida abundante. Então, como que essas promessas vêm? Como que elas são? Onde elas estão? Biblicamente, nós a encontramos e a lemos. Mas como que Deus está falando? Né? Então, sobre tudo isso, há uma tradução e um discernimento espiritual para que possamos encontrar e alcançar a Deus. Nós temos que discernir o que Ele está falando, né? Porque o que Ele está falando é infalível, mas muitas vezes não vem como pensamos, ao pé da letra, ao pé do entendimento. O pensamento de Deus é mais alto do que o nosso e os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Mas Ele nos dá o discernimento da promessa. E a promessa dele, discernida, ela é infalível segundo a promessa e a palavra. Todas as coisas que tem promessa de Deus, Ele para esperar. Geralmente ele fica na dependência do Senhor, na dependência do domínio do Senhor, por conta que ali tem uma promessa, e a promessa ela é infalível. E quando alguém age sem esperar, ele quebra uma lei, a lei da promessa. Então a promessa de Deus, ela não pode falhar, e ela não falha. Por que nós temos registro de que a promessa de Deus não falha? Porque tudo que Deus falou, Ele cumpriu, e tudo que Ele comprometeu, Ele honrou. Então Ele parou, Ele agiu sobre todas as promessas mais fortes da palavra. Sobre Israel, sobre o reino, sobre os profetas, sobre os discípulos, os apóstolos, e enfim, em Jesus, como era a pessoa dele, ele trouxe a promessa máxima, que era Cristo. Então tudo que Deus ele fala, ele honra e nunca falha de acordo com a forma que ele fala. Nós, quando começamos a ler a palavra, nos deparamos com muitas indagações
inclusive do Antigo Testamento, quando nós não compreendemos como que o povo de Deus não pôde alcançar o livramento da deportação para a Babilônia. Então, quando você vê o povo sendo deportado e o livro dos profetas, por que eu devo ler e aprender com os profetas, se eles foram deportados? Ali tem tudo uma lição de Deus, que pela ética e pela lógica, você não precisaria ler e você consideraria que foi um fracasso do povo. Mas ali tinha um domínio de Deus, porque mesmo enviando os profetas, o povo desceu, foi deportado para a Babilônia pelo um rei ímpio. Por que que o povo foi para a mão do ímpio? Então tudo isso tem domínio de Deus. Quando Deus entrega o povo para a deportação, ele já estava agindo pelo o rei Nabucodonosor. Então ele deixa claro isso. Quando ele fala com Ciro, ele deixa claro que ele já vinha agindo no domínio, né? E como com Assuero e todos os outros reinos. Então o domínio de Deus, ele está bem acima daquilo que nós pensamos e achamos. Ele está na parte excelente da existência da vida, que é o Espírito. É por isso que ele veio em Cristo Jesus e nos deu o Espírito Santo, que é o Espírito dele, a pessoa dele. A pessoa máxima de Deus é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é capaz de nos fazer compreender por que foi tudo graduado de acordo com como está escrito. Por isso a Bíblia é verdadeira. Por isso a Bíblia é a verdade. E quem lê a Bíblia se salva e se converte a ela e aprende com ela, porque ela tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não deixa ninguém enganado. Ele traz a verdade de Deus e discerne todo o domínio de Deus. Então tudo já era domínio de Deus. E nós vamos para Deus e dizemos, por que Cristo veio como rei dos judeus e foi para a cruz? Então aí tem outro discernimento para nós recebermos do Senhor pelo Espírito Santo. Foi por causa da cruz que o Espírito Santo está conosco hoje. Está conosco hoje com a palavra de Deus. O Espírito Santo está na terra por causa da palavra de Deus, por causa da verdade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não fosse a verdade, o Espírito Santo não precisaria ter vindo. Cristo não precisaria ter sido o cordeiro do altar. Cristo nos deu o Espírito Santo, Deus através de Cristo Jesus. Então, por essa personalidade excelente do Espírito Santo, é que nós podemos discernir onde vem o domínio de Deus. Então, as promessas de Deus, elas são infalíveis. Promessas de Deus são infalíveis. Então, quando ele levar todos os homens para o julgamento, ele vai mostrar que prometeu, que tinha promessa na terra para todas as áreas da vida. Para a salvação, para a obediência, para o temor, para Israel, para a igreja. Então ele vai julgar todos, porque ele deu a palavra. E por último, nos deu o Espírito Santo da palavra, para nos fazer entender a palavra. Então, temos que buscar o Espírito Santo e tê-lo verdadeiramente para discernirmos o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, onde Deus está na história. Porque a Bíblia não vem de mão dada, não vem de mão beijada. O entendimento da Bíblia não é dado de mão beijada. A Bíblia é um mistério. A Bíblia, você tem que ter Deus para ter a Bíblia, para ler a Bíblia, para dizer que conhece a Bíblia. E o autor da porta é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível que alguém tire algum conceito verdadeiro da Bíblia. Pode ser que use qualquer palavra que esteja lá escrita, mas o discernimento não vai junto, porque ele anda com o Filho, que é o Cristo vivo, à porta, na verdade. Então, partindo desse ponto, as promessas de Deus são infalíveis. E nós compreendemos isso quando temos essa base de justiça e de verdade de Deus em nós. Porque nós não somos nada, nós somos apenas dependentes de que Deus tem misericórdia. A excelência que parte não é de nós, é de Deus. O que é excelente não faz parte de nós, nós somos apenas a natureza que precisa estar vencida e buscar
Deus para alcançar dele a excelência da salvação. E a primeira excelência da salvação é o entendimento. Em segundo plano, a presença do Espírito Santo em você. Nada disso vem em parte. Se você entender e não receber o Espírito Santo de fogo, você não está apto para o conhecimento. É necessário ter o Espírito Santo para que possamos considerar alguém aptos ao conhecimento da palavra. Então, o conhecimento, o entendimento, sem o Espírito Santo, quem entende, por um momento, corre o risco de perder o entendimento ou corre o risco de agir achando que sabe e errar sem a prova. A prova é o Espírito Santo. A prova é o batismo com o Espírito Santo. Para que as promessas se tornem infalíveis, é necessário esse conjunto de virtudes que se cumpriu em Cristo Jesus. No corpo de Jesus se cumpriu a nossa salvação, a nossa redenção. E com ele veio toda a disciplina, todo o caminho para se dizer, eu tenho o Espírito Santo. Então, fora disso, não há verdade de Deus. Não há verdade do Espírito de Deus e nem da palavra. O versículo textual diz assim na palavra: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Isso está em Número 23 e 19. O peso desse versículo é grande, porque é uma indagação. E ele indaga, porventura diria Deus e não faria? Deus faria isso? De maneira nenhuma. Agora tem uma razão para que essa pergunta ela se gere. É o entendimento. E essa pergunta ela vem para alguém que duvidou de Deus. E aí a pergunta veio: porventura você acha que Deus falaria e não cumpriria? Acho, porque eu recebi uma promessa e achei que era assim e não foi. Então, quem não entendeu o que Deus estava falando foi você. Porque se o povo de Israel que saiu do Egito compreendesse que eles eram só um processo de tempo, que as gerações que viriam eram que iam entrar na terra, era que iam avançar, construir reinos, construir Jerusalém, padronizar a terra de Abraão, eles não teriam avançado com tanta ansiedade a rebelião, a rebeldia e morrido no deserto. E eles não teriam passado 40 anos no deserto. Quando Deus fala com Moisés, ele antecedia o que entendia e sabia que aquele povo não entrava, que aquele povo não tinha capacidade de ter mansidão, de ter descanso e de compreender o processo da situação. Então, tudo isso são promessas e respostas que esse versículo entra na palavra e no povo, e nasce para o povo. Porventura, vocês estão achando que Deus falaria e não cumpriria? Agora, o que Deus estava falando para o que estava no momento, seriam duas coisas intensamente distantes. Deus tirava um povo escravo e Deus tirava um povo de uma nação ímpia para levar para o monte da santificação. Então, a qualidade do povo, o entendimento do povo seria promissor se fosse outro. Como houve um momento da necessidade da comunhão da liderança, e o povo precisou estar separado dessa comunhão para respirar. Então, para o líder receber toda a base de continuidade, o povo não tinha
não teve capacidade. E lá no monte, Deus conversou e tratou isso com o líder. E quando ele vem, ele encontra o que ele encontrou. Então, tudo isso é um processo de indagação a Deus. E aí, Deus que é mais alto e que é maior, então a palavra vem, porventura, Deus falaria e não confirmaria. Tudo isso já era base de conflito com Deus. E Deus, para dizer que ele era Deus e que ele não falharia jamais, era bem menor do que o povo, porque a grandeza de Deus está no seu reino. Então, para chegar para o povo e dizer, tinha que abrir o mar. Se abrir um mar, se fazer chover carne, não foi suficiente, dá para calcular o quanto o povo era distante, o quanto a natureza que estava em mãos dos filhos de Abraão era dura para entrar a promessa, a palavra e o mandamento. Tudo isso foi processo de promessa e da promessa entrar, penetrar como uma coisa infalível. Porque a partir do momento que o Senhor desse a promessa, ele não poderia revidar. E a promessa liberada, ela ia se cumprir, haja o que houvesse. Então o povo o que fez? Ficou lutando contra ao equilíbrio que precisavam e acabou que passaram 40 anos e entrou apenas 2. É um dos exemplos para a promessa de Deus e para tratar essa indagação. A verdade prática diz assim, as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Então, aprender que ele vinha em um propósito, que ele é infalível, que as promessas dele não falham, né? Não era suficiente abrir o mar na hora da fome, na hora da dificuldade, na hora da murmuração, né? Então, abrir o mar, fazer chover todos os milagres, não seria suficiente para o que estava acontecendo ali. E Jesus, quando veio, ele disse, se fosse no tempo do profeta Jonas, toda a cidade já teria se convertido aos sinais. Então, em Jerusalém, ele fazendo imensos sinais e o povo duvidando do poder de Deus. Então, a situação, ela se cumpre nos homens, na altura da ignorância, do equilíbrio da fé. Situação semelhante se cumpriu em Cristo Jesus, da dificuldade da penetração da verdade de Cristo Jesus e de Deus. Então a palavra vem e cai nessa indagação. Porventura falaria Deus e não cumpriria, né? Então isso é muito duro, perigoso para medir a Deus. Porque o homem, quando ele não mede a Deus, ele passa por cima da vontade de Deus. E ele se torna um conflito para Deus. E Deus não vai conflitar com o homem, porque ele envia a promessa e a palavra. Se ele não se encontrar na promessa e na palavra de Deus, ele perde a Deus. E perde a promessa. E aí ele pode ser salvo pela graça, mas ele perdeu a promessa e a Deus, que é equilíbrio. Deus é equilíbrio. Então ele trata com quem tem equilíbrio, com quem anda em equilíbrio, quem pode lhe ouvir, quem busca alcançar o que ele está falando, para que isso não torne com Deus um conflito entre Deus e o homem. Então o povo de Israel, eles conflitaram muito com o seu Criador. E Deus ensinando e tratando e havendo o fracasso por conta do tempo e do espírito que não era dado ao homem, era dado em orientação, era dado em promessa, em lei, em palavra, em profeta. E aí o homem, ele tinha dificuldade e ele tinha facilidade de se tornar um ímpio no meio do povo. E para tudo era necessário ter lei para que essa impiedade não destruísse o conserto da promessa que existia dentro do povo e nos descendentes. A palavra hoje está no Salmo 102, 25 e 27.
2 Pedro 3, e diz assim, o Salmo: desde a antiguidade, meus irmãos, fundaste a terra, e os céus são as obras das suas mãos. O primeiro quadro está acima das nossas cabeças da divindade. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como vestes, envelhecerão, como roupa os mudará, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Aqui o salmista adora e reconhece o quanto Deus ele é grande e o quanto Deus ele está visível para que nós possamos entender e ler o que ele está deixando claro. Então ele deixa claro em palavras e nos faz ver com os olhos, como disse aqui o salmista: os céus são as obras das tuas mãos. E Pedro vem e fala assim, em 2 Pedro 3: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Na verdade, Deus ele libera a palavra, e ele libera hoje, pela graça, a capacidade de alcançarmos a sua palavra. Porque quando não dava para alcançar a palavra que ele liberava, logo se conhecia entre o povo o ímpio e o justo, o murmurador e o perseverante, o filho e o servo, o escravo e o servo livre. Então, logo se definia antes. Hoje ainda há graça de Deus para que esse povo possa entender e alcançar a verdade com que Deus está tratando aquela palavra. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, e ele novamente se coloca como um ladrão na situação, por conta desse detalhe de lançar a semente e ver quem serve e quem não serve, quem é e quem não é, quem vem e quem não vem, quem quer e quem não quer. É aqui que ele se coloca como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça e paz. Essa promessa do fogo é a promessa da justiça final. A palavra ela está liberada. A palavra é quem? A palavra é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra ela está lançada em Cristo Jesus há 2000 anos, porque há mais 2000 anos para trás já vinha tratando o judeu para receber o Messias. Então, tendo todo o tempo da vida, desde Noé até hoje, a palavra na terra de Deus, o que tem se cumprido diante da palavra? Os bons e os ruins. Então, no dia do juízo, os bons já estarão com Deus, que são os seus que se converteram. E os ruins desfrutarão dessa destruição, porque tudo será destruído pelo poder de Deus. A terra está cansada e ela vai se cansar muito mais por toda a ação do homem, a inteligência do homem, por todo o projeto do homem em cima de cada geração. Então, isso quando se cumprir, ela já não resistirá mais. Então, é uma ordenança que Deus entregou para ela, então ela já tem essa destruição, porque uma hora ela não vai suportar mais. Mas essa hora não está contado com a promessa e com os que estão na graça. Os que estão na graça são o ar que a terra respira, são o oxigênio que a terra precisa para ter de Deus a unidade. Então a terra ela ainda está com a promessa, que é a palavra. A promessa, quando ela sobe
e essa promessa, e os salvos, a terra não respirará por Deus mais. Então ela chegará um tempo de que ela se cumprirá tudo isso. Porque Deus já falou com ela. Você acha que Deus não falou com a terra? Deus falou com o sol, com a lua. Deus chamou eles de testemunha. Deus falou com a terra. Então a terra, ela vai chegar o tempo que essa profecia do profeta João, desde o Apocalipse, e que Pedro colocou no livro dele aqui, do 2 Pedro, ela vai liberar essa destruição. Deixa eu ler novamente, diz assim: e havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas convêm em santo trato, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Então, ela já está com essa promessa, tanto quanto nós. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita nova justiça. Se a igreja e o povo, e os de Deus, o povo de Deus, confiam nele, já aguardam um novo céu e nova terra, ele não tem conta nem preocupação com essa promessa da destruição da terra, porque ele não vai fazer parte. Ele vai fazer parte da promessa de Deus. Então ele vai estar com Deus até o fim. Então ele não preocupa mais. Mas a terra, ele sabe, para divulgar e pregar, que a terra está com uma promessa da destruição já. Então isso já Deus não vai falar mais, ele já falou. Ele vai tratar dos seus, de tirar o que é seu, antes que esse dia chegue para a terra. Então, compreender e alcançar o que Deus tem nos dado é uma missão nossa, e principalmente hoje que temos a presença do seu Espírito Santo. Então, por ele, nós conseguimos nos colocar no lugar de temor a Deus, de comunhão com Deus. Então, todas as coisas já está falado acerca do processamento. Ele não vai precisar descer e incendiar com a voz ou com a boca, ele já professou. Então, essa lição é a última, ela está dividida em 3 pontos. Ela diz o Deus que é infalível. O 2, ela diz o Deus que não mente nem se arrepende. E o 3, as infalíveis promessas de Deus. O Deus que é infalível, eu tenho já descrito bastante. Deus, ele não falha. Deus, ele parte de um princípio que ele é perfeito. E quando ele foi conflitado em seu trono, na hora que ele precisou reagir para desfazer o conflito, e liberou poder sobre Miguel. Miguel vence o conflito, e na hora que isso acontece, já se cumpre e se gera as 3 personalidades para todo o projeto da salvação, todo o plano da salvação, da reestruturação com que foi perdida essa ovelha do trono de Deus. Então Deus, ele já vem com antecedência na história desde lá. Então ele já vem trazendo o plano, e o plano já banhou a terra e já estamos na graça. Tudo já está no lugar segundo Deus. Precisamos aprender dele. Precisamos entrar na presença dele e tirar. Então isso é infalível, que se cumpra e que mude. A infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela que a autoridade de Deus exemplificada pelo governo sobre a criação. Tudo o que Deus faz é perfeito, meus irmãos. Olhe, tudo o que Deus faz é perfeito. O homem é um ser perfeito. Agora analise se o homem, ele cria alguma coisa imperfeita. Não, porque não serve. O homem cria alguma coisa que ele não possa ter o uso exato daquilo que ele criou? Não, ele não cria. Tudo que ele faz com lógica. Ele faz com ética. Então tem coisas que você diz assim, isso aqui não dá. Ele vai fazer uma casa sem porta? Não, porque não dá para entrar. Então tem que ter a porta.
né? Você vai fazer o quê? Tudo que ele for fazer, que ele for criar, ele coloca logo a lógica, o juízo, ele coloca logo o perfeito, não ter falhas. Isso vem se propagando no entendimento do homem desde o princípio. O princípio era muito rude. Hoje, pelo Espírito, depois de Cristo Jesus, nós já temos a leveza desses acontecimentos. Então, essa perfeição, esse dom de fazer as coisas com perfeição e com eficiência, vem de quem fez perfeito. Porque Deus fez tudo perfeito e infalível. E o 2 diz assim, qual é a promessa infalível de Deus? Em 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele trata do retorno de Cristo para uma igreja, o apóstolo Pedro, ele não tinha ainda o tempo e a experiência de todas as gerações. Eles estavam na igreja primitiva, a primeira igreja. Jesus tinha acabado de ascender e enviar o batismo com o Espírito Santo. Então, Pedro tinha noção de que a igreja ela ia atravessar 2000 anos, como chegamos hoje? Não, mas ele falou e foi o profeta como se estivesse. Então, Pedro, ele ensinava como se estivesse hoje. E a palavra serve para hoje, porque ele colocou a Deus como o único Senhor infalível da história. E aí trazia consigo o testemunho do povo judeu de Israel, por onde veio a lei e por onde veio o Messias. A palavra infalível de Deus, justamente a palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as palavras que falou no mistério de Moisés. Então, a igreja, quando ela nasce, ela já nasce dentro de um padrão de verdade e de perfeição, a lei. Mas a lei, ela não podia salvar. A lei, ela podia organizar, equilibrar, manter carimbo do autor da lei, mas ela não podia salvar. Ela podia dirigir. O profeta poderia nascer para dirigir, mas ele não podia salvar. Então o que veio já não era profeta, era o filho que era o próprio Deus. Então ele salvou pela lei, porque a lei era a promessa, e na promessa a promessa exigia um sacrifício perfeito, e nenhum dos sacerdotes poderia trazer a Deus esse sacrifício perfeito, porque não era perfeito o sacrifício, e perdão de pecado só com derramamento de sangue e sacrifício. Então, quando o Cordeiro de Deus vem como homem, e ele reprova toda a sentença e justiça da lei, ele se faz sacerdote e cordeiro. E naquilo que ele se fez, ele conseguiu tomar a alma, a salvação e gerar um novo homem. Pelo poder que teve de Deus e como Deus em seu espírito. Então aí se cumpre a perfeição da verdade. E quando Pedro vai falar da volta de Jesus, ele ensina o quanto Deus foi pleno nessa obra, em consumar essa obra. Então isso tem que ter muita base. E era o que eles tinham. Porque os discípulos, eles estavam com a lei. Quando eles foram amigos de Jesus e quando eles viram toda a história de Jesus consumar e receberam o batismo, eles já vinham todos preparados. Mas quando tudo isso foi consumado, eles ficaram graduados em termos do que eles eram e do que seria o que eles tinham nas mãos e o que tinha acontecido. Então eles estavam bem acima da consciência do acontecido entre a lei e Cristo. E estavam preparados para usar o testemunho de toda a verdade de Deus na lei. A igreja estava com tudo agora que era o Espírito. E o Espírito Santo que usava os apóstolos e discípulos, inclusive a Pedro, era quem dominava e ensinava
e ensinava e dizia que Deus não falharia, por tudo que já estava feito como testemunho e promessa. E quando ele não mente e nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. A Bíblia diz em Gênesis que Deus se arrependeu. Deus, ele constrói algo e confia no que construiu. E tem que confiar por conta do contato. Quem teve contato com Deus foi Adão. Ele não teve contato com o anjo que foi porta-voz de Deus. Ele teve contato com Deus pleno. Então, se Adão perde esse contato, ele fica absolutamente fora de qualquer possibilidade de ter contato com Deus. E Deus ainda fala com Adão e fala com o homicídio imediato que aconteceu. Quando Deus fala com Adão, o que acontece? Caim matou Abel. E ali Satanás já escrevia somente através do derramamento de sangue a violência e a guerra. E já nascia ali o conflito. Então Deus fala com Caim e Deus não fala mais com nenhum. E procura quem possa ainda falar e não dá. Quando ele volta para ver e procurar, depois de quase 1000 anos, Deus volta ao homem e não consegue ver mais nada, porque ele não tinha como ver mais nenhum, e consegue encontrar um único, que foi Noé e toda a sua família. Então, no momento que Deus não consegue ter contato com nenhum daquela natureza que caiu, depois de Noé, de Caim e Abel, ele sente prejuízo. Ele sente o arrependimento. É algo que nós seres humanos temos que ter para nos reconciliarmos com Deus. Mas a palavra diz na Bíblia que ele se arrependeu. Deus, ele não se arrependeu como eu. Ele sente o arrependimento de não poder alcançar aquela natureza que eles se tornaram. Então, aquilo se torna uma dor, aquilo se torna um conflito, aquilo se torna uma rebelião. E ele encontrar apenas em Noé a fé, a confiança, todos os outros seres destituídos. Então, há aquela tristeza de reatar uma aliança de semente em Noé. Então, o arrependimento não era bem aquilo que ele não se arrepende. A partir de então, ele refaz com Noé e ele se alegra em Noé, porque ele fala com Noé e realiza com Noé uma nova aliança. Foi apagado de Noé para trás. Não é que Deus não na verdade, Deus não poderia mais salvar. Mas era que Deus era para dominar, ele precisava ter uma nova aliança. Ele precisava apagar o que foi totalmente corrompido. Então, aquilo que não servia mais, ele tira. Então, e não mente, ele refaz a palavra em Noé. E de Noé para frente, era com Deus.
Então, para Noé, quando a arca desce, o homem que se deveria ter cuidado com ele era Noé. Porque Noé estava em comunhão, estava em aliança com Deus. E Noé ofereceu a Deus o sacrifício e o holocausto. Então, o homem que se deveria ter temor no momento era Noé. E os filhos bem atentaram para esse temor. E um deles foi amaldiçoado. E essa maldição pegou toda a vida, pegou toda a terra. O servo nasceu ali para os homens e a multiplicação. Então ele não mente jamais, ele trata e não se arrepende. E desde então não houve mais nenhum momento na vida e na terra que Deus não pudesse dominar, que Deus não pudesse resolver. Quando Deus ele não pode, a situação se desfaz, porque ele já tem a palavra sobre a terra. Antes de Noé, ele não tinha nenhuma palavra. Não deu para ele dar a palavra. Então aquilo deixou a tristeza. Aquilo foi para Deus uma tristeza. Não poder dar a palavra porque não via com quem mais falar. Então, quando entra em Noé, nós já vem com a palavra e a partir de Noé até hoje nós temos a palavra. Então a palavra não mente e a palavra é de Deus. Então Deus se arrependeu. Em Gênesis 6, vemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele e de sua família dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e à violência. Então o problema foi esse mesmo. Ele não tinha como falar. E se ele não fala, a degeneração estava plena. Foi como Sodoma e Gomorra. Ele teve que enviar 2 anjos e destruir, porque não dava mais para falar. E em Sodoma e Gomorra ele já estava falando. Ele já tinha falado com Abraão. Ele já estava com a palavra sobre a terra. Adão ele não deu tempo de dar a palavra sobre a terra. Ele orientou a reação com que o inimigo manifestou nos 2 filhos de Adão. Um ofereceu, cheirou suave, o outro matou por inveja o seu irmão e derramou sangue. E por que ele derramou o sangue do irmão? Porque o Satanás queria mostrar para Deus que só o derramamento de sangue ainda poderia trazer a comunhão entre eles por conta da queda. Então o laço foi tão grande que ele já embaraçou tudo. Porque quando Adão cai, Deus ainda mantém o contato e ainda prepara túnicas para vestir o seu corpo. Mas em seguida já vem a resposta dessa voz, dessa comunhão. Então fica aquela coisa difícil e já ação maligna para que Deus não tivesse contato com nenhum, por conta da violência e do derramamento de sangue. E aí ele encontra Noé que tivesse fé, ou seja, Noé, o entendimento de Noé estava acima do que eles estavam vivendo dentro da corrupção. E aí é possível que Deus tirasse tudo e destruísse para que o diabo não tivesse como destruir a terra toda. Então a terra não existiria mais, ela já estaria destruída por completo. Homens seriam animais selvagens, se Deus não destrói no dilúvio aquela primeira geração e regenera em Noé. Porque a voz de Deus era fundamental, primeiríssima para continuar girando no normal, naquilo que foi criado. Então, para girar naquilo que foi criado, Deus restitui e recomeça em Noé. Deus se arrependeu. Arrependimento de Deus foi ele não poder liberar a palavra de salvação do homem e só poder encontrar em Noé essa possibilidade, por conta do que o inimigo fez com muita pressa e com muita antecedência em cima do homem. Qual foi a contradição? Uma aparente contradição. Em Números lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que
que ele tenha feito errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez, com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado. Então, eu acabei de explicar. Não é que ele fez errado. Ele fez o homem e teve contato com o homem. Então, Adão, ele falava com Deus. Quando Adão cai, Deus chega para Adão e confirma que ele caiu, para que ele soubesse que Deus estava falando com ele. Ou ele nem saberia, porque a serpente apagava ele todo da presença de Deus. Então, Deus fala com ele para que ele reavive o entendimento e saiba que ele foi feito por Deus. E lhe veste de túnica. Em seguida, o que o Satanás faz já com o acesso à obra divina do homem? Pratica a violência. Caim mata Abel. E diante de Deus isso fica como um homicídio e um derramamento de sangue. E aí Deus entra e exorta a Abel. E a exortação de Caim, não foi nada mais, nada menos do que uma maldição e uma repreensão, porque ele tinha matado. Então ele teve que ser condenado. Se Deus condenou, ele não podia ter acesso, porque a palavra de condenação é aquela palavra que vai seguir para cada vez mais a situação ficou complicada para Caim. Porque se fosse um fruto, se Abel tivesse continuado com a oferta, Deus teria tido comunhão com Abel. Mas Deus, quando ele mata Abel, ele mata a comunhão de Deus. Então não ficou nenhuma palavra de Deus, senão a palavra de maldição. Quando Deus vem ver o resultado do desenvolvimento dessa geração e desse povo, ninguém lembrava de Deus e somente Noé foi quem atentou para a fé. Eles esqueceram, porque os dois filhos, o da maldição, o assassino, o homicídio, foi matado, foi para condenação. Então, entre os dois filhos de Adão, teria que existir a bênção para entrar a voz de Deus. Não existiu, existiu a condenação de Deus pelo homicídio. E aí Adão, a palavra da promessa vai para Noé e Deus precisa destruir imediatamente, por conta que o divino não ia ter nem lembrança e a corrupção, a monstruosidade estava correndo solta em tudo aquilo que se gerasse sobre a terra. E a terra precisa ouvir a voz de Deus. E essa foi a contradição. Não foi que Deus gerasse, mas foi a queda que degenerou toda a palavra. E nós estamos vivos porque a palavra de Deus está sobre nós. O ponto 3 diz: as infalíveis promessas, um plano glorioso. Qual é o plano glorioso? O mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. O mistério da salvação é o plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, havia um plano delineado. O plano, ele se gerou quando desceu lá de cima, quando foi destituído o rebelado. Quando foi destituído e Miguel batalhou contra o dragão. Está em Apocalipse. Lá já se degenerou toda a situação, já inicia lá. Então o plano da salvação vem em seguida por Noé e a eternidade. A eternidade é para onde vai ser reatado o homem construído em Adão. Por que nós vamos voltar para Adão, para sermos Adão? Adão, ele tinha paz, ele não precisava se preocupar com nada e ele estava totalmente preparado para viver. A vida de Adão não ia estar somente onde Deus colocou. Ele estava em caráter provisório, ele estava em observação, ele estava em comunhão. Então, Deus poderia ter fundado Adão ali, encerrado a criação de Adão, encerrado a criação e até tirado a obra das trevas
onde caiu e permanecido em luz inacessível. Mas Adão cai, então a obra cai nas trevas e fica na escuridão. E quando isso acontece, ele era eterno, ele perde a eternidade. Então o plano da salvação traz a eternidade para o homem. Por isso Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou, e Cristo era Deus. Então, quando nós nascemos em Cristo, nós adquirimos a nossa eternidade. Se eu estivesse lá no plano de Adão, que Deus fosse me gerar, então eu teria a eternidade. Se eu estivesse incluída na criação, e toda a igreja, todos os salvos, estivessem incluídos na criação da terra em Adão, eles todos teriam a eternidade. Então hoje nós temos em Cristo, porque Cristo veio, cancelou a maldição de Adão e nos fez nascer reconciliados em Deus para a honra e a glória do seu nome. E aí o último tópico e final de lição. Esperança forjada da promessa infalível de Deus. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnologia à disposição da humanidade, mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Então, compreendemos que a vida é dom de Deus e que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até o dia em que conheceremos Ele como Ele é. A esperança forjada da promessa infalível é uma esperança firmada, mas é uma esperança perseguida da promessa. Os que estão na promessa da esperança são justamente os que estão na palavra. A palavra da promessa é e tem o Espírito. O Espírito Santo tem a palavra da promessa, ou vice-versa. Então, essa palavra é como uma rede de pesca. É quem tira os de Deus, os salvos por Deus. E para estar nessa promessa infalível, são esses que são tirados da rede. São os escolhidos, são os chamados por Deus para habitar no seu caráter, habitar nas suas asas. E essas promessas são infalíveis, elas não passam. Uma coisa é necessária, você precisa moldar e estar todos os dias renovando o teu entendimento acerca da promessa de Deus e forjar o teu caráter. Porque se você não forjar, você não vence o que nos está proposto. E desde o princípio, Deus nunca brincou com a natureza e nem falou que seria fácil vencê-la. Mas desde o princípio, a natureza da vida humana é a mais difícil. Entender a Deus, ouvir a Deus e caminhar com Deus. Muito embora ela está totalmente debaixo da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não estivesse sobre a natureza do homem, com salvação e promessas infalíveis, essa existência não teria mais vida. A terra não existiria mais. Porque os próprios inimigos, os principais, as potestades demoníacas, era quem destruía. E isso ele vai ainda evidenciar sobre a terra para que saiba que ele é Deus. É um dos juízos que tem para o futuro. Porque o homem contente com Deus continuamente e de Deus zomba e de Deus duvida. E nós não temos que nascer para contender com Deus. Nós temos que nascer para nos humilharmos a Ele e a sua palavra e buscarmos compreender o que Ele está falando. Porque o que Ele está falando é maior do que o nosso entendimento, mas não é impossível nós não entendermos, nós não trazermos para aplicar na nossa vida, porque Deus fala de acordo com a nossa possibilidade. Para isso, Ele já veio como homem e cumpriu a morte de cruz para nos dar
possibilidade de falar com Ele e de Ele compreender o nosso processo e nós o interpretarmos e sermos processados por Ele para estarmos na sua casa, na sua palavra. E esta é a lição 13 do último trimestre da EBD, do último mês, do último ano, do ano de 2024. E esse ano vai fazer, vamos entrar 2025 e vai fazer 25 anos de EBD para mim e 31 anos de 31 anos de fé. Então, a lição falou do tempo. O tempo para Deus é 1000 anos como um dia. Então, eu tenho 30 anos de fé e tenho 25 anos de EBD, de Escola Bíblica Dominical. E para mim é uma data muito importante, porque todo mês, primeiro mês do ano, vem diversos aniversários para a minha vida. Eu faço aniversário de fé, eu faço aniversário de idade e faço aniversário de batismo. Então, tudo meu se cumpriu em janeiro. Eu nasci em janeiro, eu nasci na fé em janeiro, decidi e desci as águas batismais. Então, de acordo com o tempo, as promessas de Deus, ela tem todo esse processo de tempo. O que pode ser para Deus 30 anos, que pode ser para Deus 31 anos. É o tempo, para mim, são muito tempo. É o tempo de quase uma vida toda. Mas para Deus pode ser um mês, para Deus pode ser um dia. Então, isso é o tempo de Deus. O que está previsto é a promessa dele, que é infalível em cima de nós, para que não possamos estender a nossa mão à iniquidade. Eu quero agradecer ao Senhor e esse conceito, essa aula prestada, me traz uma edificação muito grande para a minha fé e um alimento para a minha vida espiritual. E Deus nos deu um ano maravilhoso para a glória do Senhor. E vem aí a próxima revista da EBD de 2025. Janeiro já tem uma outra lição com 13 lições, outra revista com 13 lições para sermos ensinados, para estarmos dispostos ao aprendizado. O cristão, ele vive dentro da Bíblia, ele vive dentro da palavra. A palavra, ela nunca silencia. Essa advertência das promessas infalíveis foi para que nós possamos tirar o que é primeiro, o que é primícia, e entender porque é importante a palavra em nós. Como a palavra está dada à terra, a palavra tem que estar dada a nós. E nós temos que mantê-la em estudo, em processamento, para que ela nos ilumine como ela está sobre a terra. Porque a vida que não tem a palavra em estudo, em processamento, ela não tem Deus. E nós estamos entre elas, como luz do mundo, como sal da terra. Então, a promessa de Deus em nós é o sal da terra. Quando esse sal for retirado, a promessa entra para a destruição. A destruição não vai acontecer assim que o sal for tirado. Ele entra em continuidade de história. Mas quando chegar o tempo dentro da continuidade, sem a graça, sem a presença de Deus, ela vai suspirar essa promessa de João. Uma coisa eu deixo claro, essa promessa já está entregue à terra. Então não é bom que queiramos ficar na terra, é bom que queiramos ir para o céu, queiramos ter vida eterna, termos comunhão com Deus, conserto,
perdão, reconciliação para alcançar esta vida eterna. Em nome de Jesus, eu encerro aqui a EBD, quarto trimestre da EBD de 2024, desejando um feliz ano novo com a próxima revista de 2025. Amém.